Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mateus 5, do versículo só 1 e 2. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Senhor Jesus, que esta palavra seja para glorificar teu santo nome. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Veja só, eu sei que esse texto é bem conhecido, mas às vezes ele é mal interpretado. Então eu quero, nos cultos de terça agora, cada culto dar uma explicação sobre cada uma das bem-aventuranças. De repente, pode ser que dê tempo de eu falar de duas em uma única mensagem, mas se não der, vamos fazer 8 cultos daí falando só disso, porque são 8 bem-aventuranças, né? Mas hoje então nós vamos falar só da primeira. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é ser humilde de espírito. Aqui nós lemos, no versículo 1, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí ele fala então as 8 bem-aventuranças. Mas o Sermão do Monte, irmãos, ele se compara aos 10 mandamentos. Deus passou os 10 mandamentos para Moisés no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus aqui então fez este discurso, ou essa pregação, esse ensinamento para os discípulos, que diante então dos estudiosos da Bíblia tem a mesma importância. Tudo na Bíblia é importante, mas o que eu estou dizendo o Sermão do Monte tem a mesma importância que os 10 mandamentos. Então se compara aos 10 mandamentos, E é muito importante aqui todas as coisas que o Senhor Jesus falou. E está escrito então apenas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus aqui no capítulo 5 e em Lucas no capítulo 6. Quando o Senhor Jesus começou a falar para eles então, bem-aventurados, o que Jesus estava querendo dizer? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, ditoso, ou seja, uma pessoa que é abençoada, é rica no espírito, E aqui o primeiro que Jesus falou então foi os humildes de espírito. Então nós já vamos entender por que isso. Mas então veja só, o que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É ser uma pessoa que tem alegria. Como fala, na palavra de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. E as 8 bem-aventuranças, então, elas são as leis do reino de Deus. Como se fosse a constituição
do reino de Deus. O que é isso? O reino de Deus gira, podemos dizer assim, em torno dessas bem-aventuranças aqui. Então, o reino de Deus tem esse modo de vida. Essa maneira aqui que Jesus falou, ele estava nos ensinando a viver dentro do reino de Deus. Tá? Nós sabemos que cada país tem a sua constituição, né, as suas leis, as suas regras, e o reino de Deus também tem as suas regras. Então aqui o Senhor Jesus estava nos ensinando como vivermos dentro dessas leis, para nós podermos estar dentro do reino de Deus. A pessoa que não vive essas leis, veja só, essas leis que eu estou falando, essas bem-aventuranças, essas 8, que hoje nós vamos ver só a primeira, mas você, por favor, leia todas na tua casa. Então, se você não vive essas 8 bem-aventuranças, é porque você não é um cristão verdadeiro. Você pode ser até um admirador do Evangelho, mas nunca foi convertido. Nunca se converteu verdadeiramente. De repente você admira a palavra de Deus, você acha bonito, você acha gostoso de ouvir, dá uma paz. Mas se você não coloca em prática na tua vida, então você ainda não é um cristão verdadeiro. Por quê? Porque é a maneira que o Senhor Jesus disse que um salvo tem que viver. E essas bem-aventuranças, então, é como se fosse um manual que nós temos que seguir, né? Temos que viver de acordo. Ah, pastora, mas eu ainda não consigo, só que eu já aceitei Jesus. Então peça para Ele te aperfeiçoar, porque nós temos que viver segundo essas leis aqui. Nós não temos que viver sempre segundo as leis do país? Então nós temos que viver também segundo as leis do reino de Deus. Para nós podermos ser chamados de filhos de Deus e que fazemos parte, né, do reino de Deus, então nós temos que praticar essas bem-aventuranças aqui. E praticando isso, então, nós vamos ser felizes. Feliz, né? Então eu vou ler aqui de novo o primeiro versículo. Ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós podemos substituir a palavra bem-aventurados e podemos dizer feliz o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus, né? Trazendo para nós, para o singular, mas no plural, então, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós somos felizes se vivermos assim de acordo com o que o Senhor Jesus falou. Agora nós temos que entender o que é esse humilde de espírito. Veja só, na Bíblia King James, ela tem uma coisinha diferente. Por quê? Porque ela é a que mais se aproxima do original hebraico, né? E também do grego, como foi escrito os evangelhos, e Mateus foi escrito em aramaico. Então, veja só, na Bíblia King James diz assim: bem-aventurados os humildes em espírito. Então tem diferença aqui desse de espírito para em espírito. Então a nossa Bíblia está errada, pastora? Não, não está errada. É que quando foi traduzida, né, para nós, ela primeiro foi traduzida para o latim e depois para nós aqui no português, vamos dizer assim. Então é o mesmo sentido, só que na Bíblia King James, então a gente entende um pouquinho melhor, está mais explicadinho. Então lá diz assim: bem-aventurados os humildes em espírito. O que é ser humilde em espírito? Ou pobres em espírito? Esse humilde aqui é a mesma coisa que pobres. Tá? Então podemos ler também:
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Pobre, no grego, né, se a gente for procurar o significado da palavra pobre, no grego, diz assim, que é aquela pessoa, é aquele que só tem o necessário para sobreviver. Quer dizer, todo dia ele tem ali o necessário para ele viver. É o pobre, né, que não tem recursos. Mas também nós podemos entender, e é nesse sentido aqui que nós aplicamos esse pobre, no sentido de mendigos. Não é apenas pobre porque tem dificuldade financeira, mas é realmente um mendigo, tá? Então aqui, quando o Senhor Jesus falou, bem-aventurados, agora eu vou usar a tradução, né, que eu falei para vocês, King James, bem-aventurados os pobres em espírito. Então aqui está dizendo, bem-aventurados os mendigos em espírito. Como assim? Um mendigo, nós sabemos que não tem nada, né? Vive na rua, vive passando fome, não tem dinheiro para nada, tem que viver pedindo. Então aqui a palavra cabe bem como mendigo, por quê? Porque quando Jesus disse isso, ele estava dizendo que esse pobre aqui é aquele que reconhece a sua miséria espiritual. Então nós somos pobres ou mendigos em espírito. Ah, pastora, eu não sou mendiga, né? Mas eu não estou falando aqui de bens materiais. E Jesus também não falou disso. Quando Jesus falou isso aqui, então, ele estava se referindo a reconhecer a nossa pobreza, a nossa miséria. Não de não termos as coisas, mas de sabermos que sem Deus nós não somos nada, nem ninguém. Então, foi isso aqui que o Senhor Jesus quis transmitir quando ele falou, bem-aventurado os humildes ou os pobres em espírito. Então, ser pobre em espírito é nós sabermos que somos miseráveis espiritualmente. Ah, pastora, mas você falou outro dia que nós não somos mais simples pecadores, que nós somos agora justos lutando contra o pecado. E somos sim. Mas, se nós não reconhecermos que nós somos miseráveis espiritualmente falando, nós não temos a presença de Deus em nós. Como assim? Eu tenho que reconhecer que se eu me afastar de Deus, então aqui eu estou falando para vocês, todos já aceitaram o Senhor Jesus, né? Já vivemos para Jesus. Então eu posso falar para você o seguinte, se alguém aqui entre nós dizer assim, não preciso mais de Deus. Nesse momento entrou a soberba, entrou o orgulho e a pessoa deixou de ser pobre em espírito. Então, ser pobre em espírito não significa que nós não temos valor. Deus nos ama e nos dá muito valor, porque se não fosse assim, Jesus não teria vindo morrer por nós. Mas para nós nos achegarmos mais a Deus, nós temos que reconhecer a nossa miséria espiritual. A nossa miséria espiritual, eu estou falando, não miséria física, material, não é isso. Mas a nossa miséria espiritual é nós sabermos que nem viver eu consigo se eu não tiver Deus. Pastora, mas tem muita gente que nem crê em Deus e está por aí vivo.
mas não vive. Essas pessoas não vivem. Elas estão mortas espiritualmente, que é a morte espiritual, que eu já falei aqui várias vezes para vocês. Então, essas pessoas que não creem em Deus, que não querem servir a Deus, infelizmente estão na morte espiritual. Mas nós que já temos Jesus, nós temos vida. Só que, se por alguma coisa a pessoa se torna soberba e acha que não precisa mais de Deus, então ela deixou de ser pobre ou humilde em espírito. E Jesus disse que feliz é aquele que é pobre e humilde em espírito. Então nós temos que ser. Então nós temos que reconhecer que sem Deus nós não podemos nem respirar. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos ninguém. Tem pessoas que se acham muita coisa, né? Mas no momento que morrerem, que saírem dessa vida, vão ter um susto muito grande, porque vão aí ter um entendimento. Se não tiverem esse entendimento, se não buscarem esse entendimento em vida, vão reconhecer que sem Deus ninguém é nada, né? Amém? Então, ser pobre ou humilde em espírito não é ser pobre de não ter o que vestir, não ter o que comer. Não. Mas é aquela pessoa que sabe ser humilde diante de Deus, e todas as suas conquistas, tudo que a pessoa conquistar na vida, ela vai reconhecer que essa conquista veio de Deus, que não foi ela mesma, né? Que conseguiu tal mérito, tal conquista. Então, ser pobre em espírito, em espírito, quer dizer, eu posso ter bens materiais, tem muita gente milionária aí pelo mundo afora, mas que é pobre em espírito, aprendeu que sem Deus não é nada. Então, todas as conquistas de um pobre em espírito, por exemplo, Deus me deu tal bênção, tenho muito dinheiro, ou consegui comprar o que eu tanto queria. Não foi você, foi Deus que te deu. Isso eu estou dando exemplo agora aqui material. Mas aquilo que nós somos, de repente, não falando de bens materiais, mas falando de conhecimento, falando de ter conquistado um doutorado, um mestrado, alguma coisa assim, entregue a Deus esse título, né? Reconheça que pelas tuas próprias forças você não teria alcançado isso. Então não é apenas bens financeiros, mas tudo que nós somos. A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de saber agir em certos momentos. Não somos nós, é Deus em nós. Amém? Então, tudo que nós temos ou tudo que nós fazermos é Deus em nós. Só que a pessoa tem que reconhecer isso. Então, não ficar, porque eu sou bom, olha o que eu conquistei, olha o que eu tenho, olha o que eu fiz, eu sou fulano de tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Diante de Deus isso não vale nada. Então, o que Jesus disse é que nós temos que ser humildes ou pobres em espírito. Ser pobre em espírito, então, é reconhecer que nós somos miseráveis sem Deus. É reconhecer que se não fosse Deus agindo na nossa vida, se não fosse o Senhor Jesus ter morrido por nós na cruz, nós estaríamos no inferno. Então é isso que nós temos que aprender. É Deus em nós, é Deus em mim, é Deus em você. Nós não temos mérito algum. Nós, como eu falo sempre, o que nós merecíamos era o inferno. Então, se nós estamos agora a caminho do céu e não do inferno, não é por mérito nosso.
É por mérito de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Amém? Entendido isso? Amém? Então, ser pobre em espírito, e não é, irmãos, assim, eu vou dizer então que não sou eu, mas lá no íntimo fica se achando. Isso não é ser pobre de espírito. Aí não é feliz, aí não é bem-aventurado, não vai ter a recompensa que eu já vou explicar ali que Jesus falou. Então, ser pobre em espírito é ser humilde, é não se gloriar, é depender da graça de Deus. Para tudo, em tudo na tua vida. Reconheça que você não merecia as coisas que você tem. Que eu não merecia as coisas que eu tenho. Que eu não merecia estar aqui agora falando para vocês. Que você não merecia estar sentado aí me ouvindo. O que nós merecíamos era estarmos todos no inferno. Ai, pastora, você fala isso, mas é verdade. Por quê? Porque todos pecamos. Então todos merecíamos o inferno. Mas pela graça de Deus Ele nos salvou. Então não é por mérito nosso. Então o que eu quero que você entenda é, tudo que você conquistar na tua vida, tudo que você conseguir, seja material ou espiritual, dê esse crédito para Deus. Não somos nós. Eu tenho uma família abençoada. Não diga que foi você que conseguiu construir essa família abençoada. Diga, foi Deus que me deu. Foi Deus quem me orientou, foi Deus quem me dirigiu para que eu pudesse educar os meus filhos. Foi Deus quem me deu a família que eu tenho. Então tudo que nós fizermos e tudo que nós temos que dar glórias a Deus por isso, não por nós mesmos. Eu consegui tal coisa. Se Deus não tivesse dado saúde e vida para você, você não teria conseguido nada. Se Ele não tivesse abençoado a tua vida, a ponto de você poder trabalhar e conquistar as coisas que você deseja, você não tinha conseguido. Então, tudo na nossa vida nós temos que dar graças a Deus e ser humildes. O que significa isso? Humildes em espírito. Não sou nada sem Deus. É isso que nós temos que entender e gravar bem. Então, por isso esse pobre de espírito aqui, ou em espírito que o Senhor Jesus falou, se compara a um mendigo. Porque diante de Deus nós somos mendigos. Diante de Deus nós somos miseráveis a ponto de ser chamados de mendigo. Não temos nada, não somos nada, não podemos fazer nada. Então, quando a pessoa reconhece isso, e tem essa humildade, mas é aquele reconhecimento verdadeiro, não é falar por falar. Mas é aquele reconhecimento de dizer graças a Deus. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu não estaria mais nem vivo. Então é esse reconhecimento, é essa gratidão que nós temos que ter com Deus. Por quê? Porque Jesus não estava falando aqui da pobreza material, e nem terrena, mas Ele estava falando sim do espírito. Então, em espírito, nós temos que ser mendigos. Mas Deus promete prosperidade para quem o serve. Não tem nada a ver aqui com esse assunto. Deus promete prosperidade. Na realidade, Deus, como eu vivo falando para vocês, Jesus não veio para nos deixar rico, Ele veio para salvar nossa alma. Então essa prosperidade que muitos pregam por aí, às vezes nem é da vontade de Deus que nós tenhamos. E se chegar o momento de nós perdermos tudo, como que vai ser a nossa reação? Será que vamos continuar servindo a Deus ou vamos abrir a boca do tamanho do mundo para reclamar? Então somos e temos que ser mendigos espirituais. Mendigos em espírito.
Essa não é uma palavra que agrada muita gente, porque é muito difícil a gente ouvir dentro das igrejas de hoje falar de pobreza, de estar mendigando, né? Mas aqui não é nada físico, não é nada material. Mas mesmo assim não é uma mensagem que agrada. Por quê? Porque as pessoas acham que se eu aceitei Jesus, então eu tenho que ser rico. Então eu tenho que, tudo que eu tocar tem que virar ouro. Não é verdade. Jesus disse que nós temos que ser pobres em espírito. Ou seja, você pode ter dinheiro, pode não te faltar nada, mas se você não for pobre em espírito, você não vai ser feliz, mesmo tendo tudo que o dinheiro possa te proporcionar. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olhe só, não esqueça disso, ser pobre em espírito é reconhecer que você é um miserável pecador e que sem Deus você estaria a caminho do inferno. Então esse pobre é aquele que reconhece a sua miséria espiritual na presença de Deus. Agora também não adianta ficar dizendo para si mesmo, né? Ficar, eu sou um pobrezinho, não é isso que Deus quer. Ele quer o teu coração, o teu sentimento, aquilo que você é grato a Ele. E reconhecer que tudo é dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então sem ele nós não somos nada. É essa a questão de ser pobre de espírito. E esse pobre então, ele sabe que ele está arruinado, está falido. Que sem Deus nós somos pessoas falidas, pessoas arruinadas. Nós temos que reconhecer a nossa pobreza diante do nosso Criador. Mas você já entendeu, não estou falando de pobreza física, material, terrena. Estou falando de pobreza espiritual. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que reconhecer. Então nós temos que saber que nós estamos realmente falidos. Por quê? Porque pecamos, né? Lá no início, você já conhece a história, Adão pecou, o pecado entrou em toda a raça humana e todo ser humano, então, é falido sem Deus. O que é uma pessoa falida? É aquele que perdeu tudo. Então, nós tínhamos tudo. Falando de descendência, né, de Adão, se Adão não tivesse pecado, nós teríamos todas as bênçãos que Deus tinha dado para Adão lá no Jardim do Éden. Mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, então nós nos tornamos pessoas falidas, pessoas miseráveis. Então é isso que nós temos que entender e reconhecer. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Tá? Não podemos confiar em nós mesmos. E uma coisa interessante é que o mundo diz assim, né? Confie em si mesmo, faça, você pode, você consegue, você é capaz. Irmãos, sem Deus nós não somos capazes de nada. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Pastora, mas aqueles que não creem em Deus têm muita coisa. Tem aqui e depois vão para onde? E vai chegar o dia em que eles vão ter que se apresentar diante do Senhor e aí vão reconhecer a sua miséria. E daí? Vão passar toda a eternidade separado de Deus, condenado. Então não confie em você mesmo, meu irmão. Mas um pouquinho de confiança eu tenho que ter. Não, em você não tenha. Não confie em você mesmo, confie em Deus. Uma outra coisa que o mundo fala muito, né? E que é antibíblico, irmãos. Quem sabe você diga assim, pastor, eu não concordo, não te obrigo a concordar. Mas o mundo usa muito assim, tenha força de vontade. Não é correto isso. Você não deve ter força de vontade. Pastora, como assim que eu não devo ter força de vontade? Se eu tenho que fazer a minha parte, fazer a tua parte dirigido por Deus, não confiando em você mesmo.
Olha só, força de vontade é uma coisa que quando nós lemos a Bíblia, que quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que a vontade, a nossa vontade, é só pecar. Então, como que eu vou ter força de vontade? Eu vou estar colocando mais força em cima dessa vontade pecaminosa? A nossa carne, ela só pensa em pecar. Coloca aí para nós, Gui, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Você já vai entender o que eu estou falando de força de vontade. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E o que é que Jesus falou aqui? Que aquele que é pobre em espírito, deles é o reino de Deus. Agora esses ali, não herdarão o reino de Deus. Então o que está nos dizendo aqui com bebedice, orgia, contenda, ciúme, ira? É a nossa vontade. A nossa vontade, irmãos, é só pecar. É a nossa carne. Então você pode dizer assim: não, mas eu não pratico mais essas coisas. Mas se você fraquejar por uma fração de segundo que seja, a tua carne vai querer praticar essas coisas. A tua carne vai querer mentir. A tua carne vai querer roubar. A tua carne vai querer sentir ódio, ira. Então todas essas coisas aqui são a vontade da carne. Então como que nós podemos fortalecer essas vontades? Força de vontade não é correto. Por quê? Porque aí você vai estar fortalecendo a tua vontade, a tua carne. E fortalecer a carne é pecar. Ficou entendido isso? Amém? Então, força de vontade é errado. Então, como que eu tenho que dizer, pastora? Que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Olha a diferença. Deus tem a sua vontade. Tem a vontade absoluta de Deus e tem a vontade permissiva de Deus. Já falei aqui outras vezes sobre isso. Mas então veja só. Eu não posso fortalecer a minha vontade. Se eu estiver fortalecendo a minha vontade, eu vou estar fazendo as coisas que a minha carne quer fazer. E a minha carne só quer fazer coisa errada, só quer praticar pecado. Então, tenha força de vontade. Não use essa frase, não faça isso. Mas diga que a vontade de Deus se cumpra em mim. Ah, mas e qual que é a vontade de Deus? Vamos ler, Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, agora, olha o detalhe, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa vontade é satisfazer a carne, todas aquelas coisas que nós vimos ali antes. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, como que eu vou querer falar para mim mesmo que eu tenho que ter força de vontade? Se eu tiver força de vontade, eu vou estar fortalecendo a minha vontade, a minha carne. Mas eu tenho que dizer que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na minha vida. Ah, pastora, isso é muito radical. É, mas o céu é dos radicais.
Nós não podemos, ó, o que fala antes ali, ó. E não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, não tome a forma do mundo. Aqui não está falando de conformar, de dizer, o mundo está tão errado mesmo que eu já me conformei. Não é isso. Quando diz, e não vos conformeis a este mundo, quer dizer, não tome a forma do mundo. Não se amolde às coisas do mundo. Não seja igual ao mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, que o Senhor esteja me transformando a minha mente, os meus pensamentos, e cumprindo a vontade dEle em mim. Então tem muita diferença de dizer força de vontade. Quantas será as pessoas que já não chegaram para você e disseram assim, tenha força de vontade? Né? Às vezes, dá um exemplo bem simples aqui, às vezes a pessoa quer emagrecer, perder uns 10, 15 quilos. Aí chega outro e diz, mas você consegue, tenha força de vontade. Mas se você for fortalecer a tua vontade para emagrecer, você não vai conseguir emagrecer, porque a vontade da tua carne é só ficar sentadinho lá no sofá, assistindo televisão, bebendo refri e comendo. É ou não é? Então é a vontade da carne. Então você não vai conseguir emagrecer, é só um exemplo. Se você fortalecer a tua vontade, porque a tua vontade não é emagrecer. Você fala que quer emagrecer, mas a tua vontade é comer. A tua carne quer comer. É ou não é? A pessoa até consegue, né? Mas tem que pagar um preço, tem que fazer exercício, tem que diminuir a comida. Aí não é força de vontade. Aí você se propôs a isso. É diferente. Mas se você fortalecer a tua vontade, você só vai comer e beber refri. Uma batatinha frita com coca é boa, né? Mas daí está fortalecendo a nossa vontade. Então, força de vontade é errado. Não fortaleça a tua vontade, porque se você fortalecer a tua vontade, vou dar outro exemplo. A pessoa quer se formar, fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer força de vontade, você vai conseguir. Se você fortalecer essa tua vontade, você não vai conseguir. Porque você não quer estudar. A tua vontade é ficar assistindo um filme, assistindo um futebol, alguma coisa que você goste, que dê mais prazer do que ficar estudando. É ou não é? Então, se você for fortalecer a tua vontade, você nunca vai alcançar os teus objetivos. Porque a tua vontade, e não sou eu que estou falando, a Bíblia que falou em Gálatas 5, a nossa vontade é tudo aquelas coisas ruins ali que nós lemos. Então não fortaleça a tua vontade, mas fortaleça a vontade de Deus em você, que é boa, agradável e perfeita. Eu já falei aqui alguns cultos atrás que a oração mais difícil de se fazer, e quando a pessoa faz essa oração é porque ela já alcançou vamos dizer assim, que um pouquinho daquilo no mundo espiritual que a oração nos faz alcançar. Que é orar e dizer como Jesus orou. Que não se cumpra a minha vontade, mas a sua vontade. Então, quando Jesus estava lá no Getsêmani, né? Suando gotas de sangue, e não pelos cravos, pelos pregos, né, que iriam colocar nele. Essa dor física ele suportaria, e suportou. Mas ele estava suando ali, gotas de sangue, quer dizer, a angústia que ele estava sentindo era tão grande, não pelo sofrimento físico que ele iria ter na cruz, mas porque ele sabia que naquele momento que ele estivesse na cruz, o Pai ia se afastar dele. Porque o Pai não pode, né, ficar junto com o pecado. Então, Jesus assumiu o nosso pecado. Ele nunca pecou, mas ele levou o nosso pecado sobre ele. Agora, às vezes você não para pensar que desde o pecado de Adão até o pecado da última pessoa que viver nessa terra já estava sobre Jesus. Então era um peso espiritual tão grande, que ele suou gotas de sangue por saber que o Pai ia se afastar dele naquele momento. Então ele estava angustiado por ficar longe do Pai, não porque ele ia sentir dor.
E daí ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, e sim a sua. Então, quando você orar, dizendo: Pai, que se cumpra a sua vontade e não a minha, é porque você já cresceu um pouquinho na fé. Só um pouquinho, pastora? Sim, porque a nossa fé é tão pequena, né? Às vezes a nossa fé é tão pobre, pequena. Mas quando nós falamos isso, então, nós crescemos um pouquinho. Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordem para as montanhas e elas vão sair do lugar e se lançar ao mar. Então crescemos um pouquinho na fé. A oração mais difícil que tem para se fazer é essa: Pai, que se cumpra a sua vontade na minha vida e não a minha. Se você já está orando e essa oração é sincera, de coração, parabéns, você já conseguiu entender um pouquinho o que é viver para Jesus. Mas não adianta você dizer: Pai, que se cumpra a sua vontade e não a minha, e daí já dizer assim: mas eu gostaria que fosse assim. Daí é porque você não fez essa oração verdadeira. Entendido? Amém? Então, olha só. Força de vontade é errado. Não queira fortalecer a tua vontade. Porque a tua vontade é só fazer coisa ruim e errada. Mas queira a vontade de Deus, que é boa para a tua vida. E isso aqui, então, a gente só reconhece quando nós somos pobres em espírito. Saber que nós, sem Deus, nós não somos nada. Então, ser pobre em espírito, né, aquele que reconhece a sua miséria espiritual e sabe que sem Deus ele ou ela está arruinado. Então, temos que reconhecer a nossa pobreza diante de Deus, que nós somos pessoas falidas se não tivermos Deus. E que se sairmos da presença de Deus, vamos ser falidos. Vamos ser pessoas miseráveis. Então, não se orgulhe, né, das tuas conquistas. Mas reconheça que foi Deus que fez na tua vida. E eu quero citar aqui alguns exemplos de quem fez isso na Bíblia, para que nós tomemos, né, por exemplo na nossa vida e possamos fazer igual. Quais foram as pessoas assim que foram humildes na Bíblia, que foram pobres em espírito? O primeiro que eu quero falar então é Moisés. Vou falar só um pouquinho, rapidinho, sobre cada um, tá? Não tenho mais muito tempo. Êxodo 33:15. Êxodo 33:15. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. O que aconteceu aqui nesse texto de Êxodo? O povo de Israel tinha pecado adorando o bezerro de ouro. Tinha construído o bezerro, né? E estavam adorando. E aí Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu prometi a terra para os teus... para esse povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Terra que mana leite e mel. E até aqui, já que eu falei de leite e mel, uma curiosidade, né? Que algumas pessoas pensam que o que a Bíblia fala sobre leite e mel, que é a terra, né, de Canaã, a terra de Israel que mana leite e mel, é o leite de vaca e o mel que nós temos aí de abelha. Não é não, tá, irmãos? Quando a Bíblia fala de leite e mel, terra que mana leite e mel, é leite de cabra e mel de tâmaras, tá? Então não é esse mel que a gente tem aqui, é que a tâmara que tinha no tempo de Jesus era tão doce, tinha nos tempos bíblicos, desculpa, era tão doce que se fazia o mel. Então esse é só uma curiosidade, porque eu falei
em leite e mel. E aí então Deus disse para Moisés: ó Moisés, eu prometi essa terra para eles, mas eu não vou com eles. Porque se eu for com eles agora, se eu continuar com eles, ou seja, se eu estiver junto com o povo, eu vou acabar destruindo eles, porque eles pecaram. Então eu vou destruí-los. Aí o que é que Moisés fez? Daí ele falou esse versículo que nós lemos: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Então Moisés estava dizendo assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com o povo, nós não vamos, porque sem o Senhor não dá. Ficou entendido isso? Então isso é ser humilde e pobre de espírito, quer dizer, tudo que eu consegui é porque Deus fez na minha vida. Não é eu. Então Moisés estava dizendo: se o Senhor não for conosco para essa terra que mana leite e mel, não adianta eu ir, eu não vou conseguir sem o Senhor. Entendido? Amém? Isaías também. Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui quando Isaías, ele viu, a glória de Deus, ele disse: coitado de mim, eu vi a glória de Deus e eu não sou ninguém. Então ele estava reconhecendo, ele estava sendo, e ele era humilde e pobre em espírito. Então foi isso que ele disse: coitado de mim, vi a glória de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu, que sou pecador, vi a glória de Deus. E o mesmo Isaías, Gui, Isaías 64:6. O mesmo Isaías falou isso aqui, Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isso aqui é ser humilde e pobre em espírito. Quer dizer, é reconhecer que nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, Somos como o imundo. E as nossas justiças, quer dizer, as coisas que nós fazemos, que nós achamos que é muito grande, é muito bom, é maravilhoso, porque nós conseguimos fazer, não passa de um trapo de imundícia. Então Isaías reconheceu isso, ele era humilde e pobre em espírito. Então, o que significa isso? Já expliquei aqui outras vezes, que essa imundícia aqui, então, que Isaías falou, eu já expliquei aqui e volto a explicar porque é necessário. Então, esse trapo de imundícia aqui, para você ver como Isaías reconhecia que ele não era nada sem Deus, esse trapo de imundícia era o que as mulheres usavam no seu período menstrual. Então, naquela época não tinha absorvente, Então, olhe com o que Isaías comparou a nossa justiça, que nós nos achamos muito, com um pano sujo, daquilo que nós sabemos que a mulher tem o período menstrual todos os meses. Então, a nossa justiça é comparada àquele pano sujo. Ou seja, não somos nada, não somos ninguém. Deus é. Nós não somos nada. Então, Moisés e Isaías reconheceram isso. O apóstolo Pedro também. Lucas 5:8. Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então o que é que Pedro estava dizendo aqui? Senhor, o Senhor faz tantos milagres, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Deus.
retira-te de mim, porque sou homem pecador. Ele estava dizendo, tenha misericórdia de mim, eu não sou digno de ficar perto do Senhor. Então Pedro mesmo, né, com aquele modo agitado dele de ser, mas ele reconheceu que sem Deus, sem Jesus, ele não era nada. E nós, muitas vezes, queremos ser os tais, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E o último exemplo, então, que eu vou usar, Lucas 18, do versículo 9 ao 17. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha só, confiavam em si mesmos. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus estava ensinando aqui? Que o publicano, que o publicano eram os cobradores de impostos. Mateus era um publicano antes de seguir Jesus. E eles eram então odiados pelo povo judeu, porque eles cobravam impostos para o Império Romano. Então eles eram odiados. E os fariseus eram uma seita, um grupo de judeus, que eles seguiam a Torá, ou seja, os livros de Moisés, eles seguiam à risca. Inclusive foram eles que criaram as sinagogas. E eles se consideravam assim, eles ostentavam uma santidade muito grande. Então, eles eram o máximo, né? Eles eram santos. Como falou ali, como Jesus falou, que ele disse: eu jejuo 2 vezes por semana, sou dizimista, não faço o que esse publicano aí está fazendo. Então ele estava se achando melhor que o publicano. Mas Jesus disse que o publicano foi perdoado e abençoado e o fariseu não. Então o publicano aqui foi humilde e pobre de espírito. O fariseu, que ostentava a santidade, porque eram os líderes religiosos da época, ele não tinha santidade alguma. Porque Jesus por várias vezes chamou os fariseus de hipócritas, raça de víboras, túmulos caiados. Que por fora parece limpo, maravilhoso, né? Porque caiado é que é passado cal, então está bonitinho, está branquinho, o túmulo por fora, mas por dentro só tem osso, podre, podridão, foi o que Jesus falou. Então aqui nós vemos bem o exemplo de algumas pessoas, né? Que foram humildes e pobres de espírito. E então eram felizes. E o que é que quer dizer aqui? Para terminar então esse assunto, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o que é que Jesus está dizendo? Se você for humilde de espírito, se você for pobre de espírito ou em espírito, se você reconhecer que sem Deus você não é nada, e que tudo o que acontece na tua vida é pela misericórdia de Deus, você, além de ser feliz, você vai possuir o reino dos céus. Então aquele que vive assim será salvo. Ficou entendido isso? Entendido o que é pobre ou humilde de espírito? Como fala aí na tua Bíblia, que na realidade seria em espírito.
Se você quiser anotar aí do ladinho, né, onde diz os humildes de espírito, coloque humildes em espírito. É aquilo que você é, não é a aparência. Tá? E quando então nós orarmos, que nós venhamos a pedir para Deus isso, né? Que nós possamos ser pobres e humildes em espírito. E quantos hoje em dia, irmãos, que já tiveram essa bênção, que já foram felizes, ditosos, ou seja, bem-aventurados, e que hoje caíram da graça, que hoje estão se achando muito, que hoje estão se sentindo superiores aos outros, e que daí já caíram da graça. Quantas pessoas hoje, principalmente líderes, né, como Jesus falou aqui dos fariseus, quantos líderes se acham o máximo de grandes igrejas, porque a minha igreja tem não sei quantos mil membros, tá, e você é pobre de espírito? Então não adianta isso. Então, será que nós estamos sendo pobres de espírito ou em espírito? Mas essa bênção não é só para os líderes. Eu dei o exemplo dos líderes aí, que tem muita gente que se acha o máximo, né? Mas é para todos nós. Para todos nós. Você lá no teu dia a dia, reconheça que tudo que você é e tudo que você tem, foi Deus que te deu e que te fez assim. Nós não somos nada sem Deus. Para encerrar, 1 Pedro 5, 6, 7. Eu já falei várias vezes para encerrar, né? Mas eu já falei aqui para vocês que às vezes quando eu digo para encerrar, eu ainda levo uns 15 minutos. 1 Pedro, Gui, 5, 6 e 7. Agora é para encerrar mesmo. É que às vezes eu lembro que tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar e vou ainda. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, olha o que está dizendo lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe diante de Deus. Você não precisa andar se humilhando aí, dizendo coitadinho de mim e falando para os outros que você não é nada ou ninguém. Não, isso não é certo. Mas se humilhar diante de Deus, reconhecendo que sem Deus você não é nada. Eu não sou nada. Amém? E olha só, e a seu tempo, para que a seu tempo vos exalte. O Senhor tem bênçãos maravilhosas para nós. E uma delas é essa então, o reino dos céus. Morar com o Senhor no seu reino. Estar perto do Senhor. Para sempre. Mas isso é só para aqueles que são humildes e pobres em espírito. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?